Falo agora então prevenção e tratamento de dificuldades aí no caso da utilização da lei de recuperação de empresas e falências. Então vinha falando aqui da questão da conciliação, tá? E da conciliação eu até trago aqui uma lição do direito francês e que poderia ser utilizada aqui no Brasil. É muito interessante sob o ponto de vista da recuperação do devedor. Vou falar aqui para vocês, isso daqui está na minha aula, no meu mapa mental. Depois, mais para frente, aí vocês vão ter acesso à aula, a essa aula aqui com o mapa mental. Eu digo assim, ó, a lei de 26 de julho, isso é da lei francesa, introduziu no dispositivo dos artigos L 611 hífen 4 e seguintes do Código Comercial uma fase de conciliação cujo objetivo, dentro do possível, é favorecer a recuperação da empresa em dificuldades. Os credores que não fizerem parte deste acordo não serão atingidos em seus direitos, exceto em matéria de classificação de créditos, que eu já vou aqui explicar. O efeito essencial da homologação do acordo amigável é suspender qualquer ação de execução frente à sociedade e isso ao longo do processo de execução também. O que está acontecendo? Aqui no Brasil, nesse momento, também no projeto de lei de recuperação de empresas e falências, está sendo encaminhada. Veja, não é lei ainda. Antes de virar lei pode tudo mudar. Mas eles também estão com essa intenção aí de suspender essas execuções aí contra o devedor aqui no Brasil. Essa fase também aqui de conciliação. Veja, isso daqui do direito francês, o direito francês é muito mais avançado que o direito brasileiro. Lá eles fazem, nos Estados Unidos, na França e na Itália, depois o Brasil, a grosso modo, acaba copiando. Então eu estou mostrando mais um exemplo do adiantamento aqui da legislação francesa, como eles são adiantados. O efeito, e já vou dizer aqui por que eles são adiantados, o efeito essencial da homologação do acordo amigável é suspender qualquer ação judicial dos credores, qualquer execução frente à sociedade, como eu havia dito, isso ao longo do tempo. Em contrapartida, olha, tá bom, mas olha o que não tem no Brasil aqui. Tá, se ele ajudar, vai fazer o quê? Vai lá para um acordo hoje. Olha só a visão. Vai lá para um acordo, não, excelência, o que é normal hoje. Excelência, tem acordo, não tem acordo, tá? Qual o benefício que o credor ele vai ter se ele fizer acordo? Ele tem que ter algum benefício. É isso que o nosso legislador tem que pensar aqui, sempre, pensar um pouco mais lá na frente, como eles pensam aqui. O que você vai dar para o credor que negociar? Qual o benefício que você vai dar para ele? Você tem que dar algum benefício para ele, porque ele vai negociar por quê? Para receber depois dos credores? Não. Então ele diz aqui, em contrapartida da ajuda dada pelos credores que assinarem um acordo, eles serão beneficiados com o privilégio de pagamento frente aos credores anteriores. Entendeu? Olha que interessante. Se aquela empresa for pedir recuperação, se for pedir falência, ele vai ter o privilégio dele receber antes dos outros. Entendeu? Olha que situação interessante. Tem que dar algum benefício? Fica a sugestão aqui para o nosso legislador com relação a essa parte aqui do direito francês, tá? Olha, esta empresa em dificuldades, vamos imaginar que eu havia falado, a sua dificuldade começa a aumentar cada vez mais. O que ela vai poder fazer? Eu disse, no primeiro momento, ela vê se é cabível a utilização da recuperação extrajudicial, prevista lá no artigo 165 da Lei 11.101 de 2005, que é a Lei de Recuperação de Empresas e Falências. E também ela pode utilizar, olha, quando que ela vai utilizar a recuperação judicial? Como eu disse, a maioria das empresas que pedem recuperação judicial, elas acabam quebrando. Então, a meu ver, é o último passo que ela deve buscar, é a utilização da recuperação judicial, que está previsto no artigo 47 e seguintes da Lei de Recuperação de Empresas e Falências. Então, vai buscar lá só quando não der, quando não tiver mais alternativa. Por quê? Porque ela tem débitos trabalhistas, ela tem débito tributário, ela tem débito fiscal e ela não consegue ali se recuperar se ela não pedir uma recuperação, porque a dificuldade dela, isso é o X da questão. Olha só, a dificuldade dela ela é provisória, é uma dificuldade passageira. O exemplo da Latam, estamos na época aqui do Covid, hoje caiu 95% o movimento de passageiros nos aeroportos aqui no Brasil. Então o que acontece? Mas a Latam sempre foi uma empresa que arrecadou muito, vendeu muito, tem um bom serviço
Então, a gente sabe que assim que acabar a pandemia, ela estaria voltando a faturar. A pandemia não vai durar para sempre, né? Existe uma previsão que vá até meados de 2021, tá? Isso já num ritmo muito menor, as pessoas voltando a viajar. Então, olha, essa é uma situação típica, aonde esse instrumento jurídico é interessante de ser utilizado por uma empresa que está em dificuldades. Por quê? Não é um sonho, não é uma imaginação. Essa empresa tem um fluxo de caixa, ela tem um faturamento. Isso é prova, é fácil de provar antes do início da pandemia. Quanto que ela faturava e quanto que ela deixou de faturar com a pandemia. E que a pandemia vai acabar. Então ela está passando por um momento de dificuldade de fluxo de caixa. Passageiro. Não é a imaginação que ela vai vender porque ela vai faturar, ela tem que ter essa previsão de como ela vai fazer para se recuperar. Ou se ela tivesse vários imóveis que ela fosse vender, mas não é sonho, tem que ser realidade. Então, quando vai ser utilizada a lei de recuperação de empresas e falências? Quando a dificuldade desta pessoa jurídica ela for transitória, ela for passageira. Agora, quando não for possível mais a sua recuperação, o credor poderá pedir a falência dela, já que a recuperação judicial só ela pode pedir, ou extrajudicial, o credor não pode. Mesmo que se autorizasse o credor pedir aumentar o número de falência. Então, ela pode fazer uso também de um pedido de falência. Se a dificuldade dela for irreversível, se não for passar, o próprio devedor pode pedir a sua falência, ou então um credor poderá pedir esta falência do devedor. E sendo a dificuldade dela tão grande que ela não tem dinheiro nem para pagar as custas processuais com uma ação, ela pode pedir também a justiça gratuita, só que ela vai ter que provar que ela está em dificuldades. Ela vai ter que juntar documentação, seu balanço, extratos bancários, para demonstrar para o juiz que ela está em dificuldades, porque a pessoa jurídica, a Eireli, ela também pode fazer uso desses benefícios da gratuidade da justiça aí para suas custas e despesas processuais, tá? Se você gostou desse vídeo, vou te pedir a gentileza para você curtir, porque uma vez curtindo a gente vai conseguir atingir um número maior de pessoas, para você compartilhar, e se puder, você me marca aí para a gente conseguir espalhar esse vídeo aí para mais gente, tá legal? E se tiver algum comentário para fazer, faça, deixa aqui embaixo que eu irei responder, tá bem? Te aguardo no próximo vídeo.